Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do R-News. Cá estou eu novamente, Guilherme Novaes, ao lado do meu companheiro, comparsa José Pedro, para a 25ª edição desse nosso podcast de notícias, análises e repercussões dos principais acontecimentos do mundo do esporte eletrônico. R-News 25 vai ao ar na segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024, o dia do vizinho. Bora, José, mais um episódio? Bora, Guilherme. Bom dia pra você, bom dia quem tá escutando, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma semaninha, né, com foco total. Tamo acabando o ano. Essa semana aí vai ter menos episódio, viu? Não queria falar não, mas... Talvez dia 25 seja então nossa falta, mas, né, acho que mas acho que um não vai acontecer nada diazinho. também, não, é? Um diazinho assim que a gente não grava também não faz mal a ninguém. Talvez dia Ninguém tá 26 também, né? Talvez. Talvez, mas enfim, não vamos acelerar as coisas, vamos focar no dia de hoje. Dia de hoje, dia 23, dia do vizinho. Vou deixar meu salve aqui pro meu vizinho Denilson, o meu vizinho de porta. Manda pra ele episódio. Mando, pode deixar. Grande homem, gosta de tomar uma cerveja, mas nesse Brasil quem não gosta? Normal, né? Mas, Guilherme, começamos a semana com bastantes notícias, né? A gente teve um final de semana quente, principalmente do lado do Valorant. Assim, algumas confirmações do que a gente já tinha trago anteriormente como rumor, mas também teve alguns anúncios que deu uma bagunçada na comunidade. Então, sem enrolar, né? Sem mais delongas, vamos passar para as manchetes. Então, a gente vem como hoje. No Valorant, a Loud dispensou a line-up inclusiva. O Léo Faria, ele confirma a possibilidade do Americas LCQ por vaga no GCC 2025. E a Galoriz anunciou a saída do elenco. O Corinthians tem acerto com o time da D7 para entrar no VCB. E a EG anunciou a contratação do EA. Indo pro LoL, a gente teve uma entrevista muito interessante do Trimby, novo suporte da Cade pro portal Chip Sports, falando um pouco do projeto. Indo pro CS, o Phelps e o Boltz interessam a Red Canids Calunga. O assistente Inershine deixa a comissão técnica da Fúria. E a Falcons queria pagar quase 20 milhões de reais para comprar o Munezi da G2. E indo pra Kombi, a gente tem o Codizera dando uma de tiozão de novo. Mas isso aí, bora sem fofoca, porque muita coisa hoje, José. Eu já quero ir falando da Loud que dispensou a line-up inclusiva. A gente falou disso no último episódio, na verdade, né? Já tinha tido apuração dos veículos do Brasil. Já tinha tido esse adiantamento. E a Loud, nesse final de semana aí, deu a confirmação que não vai estar no cenário inclusivo em 2025. Na postagem de despedida, abre aspas, né? Loud falou assim, abre aspas para eles. Hoje nos pedimos de um cenário com talentos incríveis e histórias gigantes que ajudamos a contar e construir. A Loud Valorant Inclusiva foi um projeto pelo qual seremos eternamente gratos por poder contribuir e fomentar ainda mais o cenário inclusivo. Agradecemos por todo o apoio que tivemos até aqui e esperamos que, futuramente, nosso cenário tenha mais vagas e visibilidade no cenário mundial. Nos reencontramos em breve, quem sabe? Falou a Loud, né? No posto de despedida. E aí, era o que a gente tinha falado no último episódio. A Loud, ela sai muito porque o Brasil, mesmo tendo bons resultados internacionalmente, vice-campeão 2 vezes do Mundial, tem apenas uma vaga, pelo menos a princípio, para o campeonato mundial do Game Changers. E aí a Loud, né, que tá constantemente ali no top 3, às vezes belisca um top 2, tem muito interesse nessa vaga extra, né, que seria, né, faria justiça para o nosso cenário. Mas, como não rolou até então, é isso, a Loud achou melhor sair. A gente vê no pronunciamento, né, que eles dão uma farpada na Riot. Precisa de, falando que quando o nosso cenário for mais inclusivo, quem sabe volte. Quando tiver mais vagas e visibilidade no cenário mundial, né, nas palavras da Loud, talvez voltem. Mas é isso aí, então não teremos mais a Loud no Game Changers. Perda muito ruim para o cenário, porque a Loud é um time que traz muita visibilidade, né? Um time que traz muita gente pra assistir os jogos. É uma das maiores orgs do Brasil, então sair do Game Changers é muito ruim para a liga. E acho que vai ser só... Não acho que vai ser a única, na verdade.
Acho que ela é só a primeira, dado o cenário que está se encaminhando. E, inclusive, Guilherme, já entrando nesse assunto do cenário que está encaminhando, todo esse rebuliço com a saída da Loud fez com que o Léo Faria, né, que é o manager das Américas de Valorant, assim, ele viesse a público numa postagem via Reddit para falar que a quarta vaga do Game Changers de 2025 da região das Américas pode, então é bom já deixar claro, esse pode ser definida por um Last Chance Qualifier entre equipes do Brasil, Latam e América do Norte. Então, atribuindo a fala dele, né, ele escreveu... Fala não, né, que ele escreveu. Ele escreveu respondendo um usuário do Reddit falando o seguinte: eu estava hesitante para compartilhar isso porque ainda precisamos de tempo para acertar o calendário, viagens, vistos e etc. Mas o plano é criar um Américas LCQ para os vice-campeões para a última vaga. Então, o campeão do NA, Latam e Brasil tem vaga direta, e a última vaga é o campeão do Américas LCQ. Vamos dar mais detalhes em 2025. Então, né, assim, não acho que resolve os problemas. Acho que é muito pouco. Acho que isso é coisa para quem, igual, por exemplo, o cenário do Brasil no LoL, que não é um cenário que vai bem. Mas, dado o desempenho brasileiro, eu não acho que a gente é, tipo, digno de um LCQ, sabe? Pra mim, tinha que ser 2 vagas diretas e tirar uma vaga do NA. Ponto. Mas, enfim, já é alguma coisa, já é um começo. Não acho que isso é o suficiente para manter equipes no torneio. Acho que ainda é um cenário bem estável, o cenário feminino. Mas abre portas pra gente querer discutir isso mais pra frente. Então, talvez a gente tenha um 2025 nas trevas, assim, do cenário feminino, mas junte mais argumentos, né? Pra gente futuramente conseguir mais uma vaga. 2026, talvez. Isso aí já deveria estar resolvido já, né? Pelo jeito eles estão correndo atrás. Acho que tem tudo para acontecer. Esse mini torneio classificatório, acho que vai acabar acontecendo. Porque é bom colocar que é o seguinte: a Shopify Rebellion foi campeã incontestável. Ela ganhou muito bem o Mundial desse ano do Game Changers. E o MBR foi vice-campeão, nosso time, né? O time brasileiro. O NA atualmente tem 2 vagas para o Mundial. A segunda vaga foi da FlyQuest Red. E a FlyQuest Red foi o pior time do campeonato. Ficou nas últimas colocações do Mundial. Então, há uma diferença absurda no NA. Shopify Rebellion é muito boa, mas o resto é muito ruim. Então, a FlyQuest Red, com certeza, é pior que a T-Liquid, que é a nossa top 2. Pior que a T-Liquid e possivelmente pior que a Loud também, por exemplo, que é a top 3. Então, essa é a questão. Tem um time que ganha tudo, que é a Shopify Rebellion no NA, mas o resto não acompanha. Não é tão bom assim. E também o cenário, né? O cenário do LLA, né? Do Latam. Não é tão bom como o cenário brasileiro. Não tem times fortes como o MBR, Liquid e um pouco abaixo a Loud, né? E abaixo a Loud. Não tem. Então, a gente tem muita chance de conseguir papar essa vaga aí se tivesse mini torneio. É o que o pessoal do Brasil queria? Não era, não é. Porque, dado o desempenho dos times brasileiros, dado o investimento, dado os nomes, estatísticas no geral, é muito fácil argumentar que o Brasil merecia essa segunda vaga direta, mas é o início e o Léo Faria e o pessoal do Valorant tem que fazer essas coisas mais rápido, tem que resolver mais rápido. Já era pra ter resolvido isso, já era pra ter mais times nesse Game Changers. Ainda mais agora que a principal jogadora da Shopify Rebellion saiu, que é a Florence, vai abrir ainda mais aí essa competição, então tem que resolver isso rápido. E essa demora, né, dessa demora para definir, demora para mostrar como é que vai ser ano que vem, acaba ocasionando situações como a saída da Loud, do campeonato. De novo, eu acho que não dá pra ficar passando pano pra Loud. Eles têm que assumir um compromisso também, né? Assumir um compromisso porque não é só sobre o lucro, né? Centrado num cenário inclusivo. Mas, com certeza, é desanimador quando as coisas são todas atrasadas, demoram para sair, demoram para definir. Então, dá para entender a Loud nesse sentido. E tomara, né, que com esse mini campeonato, o classificatório para os top
Tomara que com talvez decisões do futuro, Loud volte e outros times grandes do Brasil voltem a investir no Game Changer. Seguindo, José, então, a Galoriz anunciou a saída do elenco. Aparentemente não vai ser uma saída do cenário, mas o que a gente tem de confirmado é que a Galores, ela não vai renovar com os jogadores para o ano que vem. Abrindo aspas para o anúncio, né, despedida do time. Hoje nos despedimos desse time que deu a vida dentro do jogo. Nossa line de Valorant nos trouxe momentos incríveis, marcados por dedicação, trabalho, equipe e conquistas que ficaram para sempre em nossas memórias. Fecha aspas, exaltaram os jogadores e tudo mais. Então a questão é essa, a gente não sabe se a Galores vai contratar 5 novos jogadores, qual que vai ser os movimentos da Galores para o ano que vem. Lembrando que foi 2 vezes campeão do VCB, né? Que é o campeonato Tier 2 que a gente tem. Foi campeão recentemente do VCB Stage 3, 2024. E grandes nomes deixam essa Galores. Evidentemente, os mais visados são Sato, que deve ir para M80, e Luke Show, que deve ir para Loud. Mas é uma perda para o cenário Tier 2, né? Esse time. Vamos ver se, quem sabe, a Galores, ela contrata mais 5 jogadores, faz um novo projeto. Vamos ficar de olho. Inclusive, Guilherme, eu vi um papo nas ruas. Não vou atribuir porque não são fontes tão confiáveis assim, mas tem um fundo de verdade na parada, de que tem a chance desses jogadores que foram dispensados pela Galoriz, eles se juntem, aí só colocam 2 outros, né? Já que o Sato e o Luke Show já estão encaminhados, mas os outros 3, eles já estão com planejamento de continuar jogando junto, sem tag, né? Sem org por enquanto. Mas quem sabe futuramente voltem a figurar no VCB da vida. Sim, sim. Lembrando que os jogadores que saíram da Gallery são Sato, Luke Show, Urango, Prozin, RGL Meister e também o Dragzik. O pessoal reserva aí. Mas esses são os jogadores que saíram e o Shaw era o treinador. Sato e Luke Show já estão encaminhados, né, para outros projetos. O resto talvez continue junto. Vamos ver como é que vai ser. Sim, aguardemos. Mas falando de lines, Guilherme, do VCB, a gente teve a notícia do Game Arena, de que o Corinthians, ele vai ingressar, o time Corinthians Esportes, ele vai ingressar no Valorant em 2025 com a contratação do elenco que é esse The7. Então, de acordo com a apuração do portal, a base vai ser mantida, mas vai ter a troca do Prince pelo Liazzi, que estava na MBR. Então, o time vem para campo com Polo, SW, Xion, Tekazin e Liazzi, com Plitz de treinador. É legal, né? Sim, bom time. Corinthians aí investindo, aparentemente vai investir no Tier 2 de LoL também, então o Corinthians voltando com tudo aí e pegando um time que teve um desempenho legal, né, no VCB. Então, passos curtos aí o Corinthians, né, indo cauteloso, mas acho que é um bom começo para eles. E nomes velhos de cenário, né, o Polo, Xion, Liazzi, essa galera já é das antigas do Valorant. Sim, sim. É um time interessante, bom para se acompanhar e para trazer visibilidade para o Tier 2 do Brasil. E só uma rapidinha, última de Valorant, José. O EA teve sua chegada anunciada na Evo Genesis. Então, EA na Evo Genesis, oficialmente anunciado, a gente já tinha trazido isso, né, anteriormente, mas o jogador aí já teve um dos maiores auges da história do Valorant, volta para o NA. E aí, o time da EG ficou com o Derek, Nature, o Superman, o EA e o LCY. E a Potter de treinadora, que inclusive renovou o contrato até 2027. Então, um time interessante aí para ficar de olho. Muito bom. E o pessoal puxou uma estatística bem legal, que, assim, não acho que muda bosta nenhuma, mas é uma estatística legal, de que vai ser a primeira vez que a gente vai ter no VCT Américas o EA e o Demon One jogando simultaneamente. Então... interessante. Sim, são os 3 nomes, assim, grandes nomes do que a gente tem do cenário que jogaram, né, em épocas diferentes. Então é a primeira vez que eles estão juntos e vamos ver se isso muda alguma coisa. Vamos ver. Mas, Guilherme, agora mudando de assunto, vamos falar um pouquinho de LoL, porque o Trimby, ele deu uma entrevista pro portal Chip Sports, que é um portal gringo, né, que a gente tomou maior conhecimento agora
já que o Showtana tava fazendo uns freelas pra lá sobre janela de transferência, mas enfim. Ele deu essa entrevista pra falar sobre o projeto da Cade. Porque, né, o Trimby, ele é jogador da LEC, não é tipo fim de carreira, sabe? Então esse move dele de sair da LEC pra vir pro Brasil é algo que pegou muita gente de surpresa. Então ele deu essa entrevista pra falar como é que foi isso, como é que ele vê o projeto e tudo mais. E ele comentou que ele buscava um projeto que realmente acreditasse nele. Quando perguntado, né, como que ele se sentia em relação ao projeto da VKS, já que nossa região é muito abaixo, competitivamente falando, e se o Sil, ele teve influência na decisão, né? O Sil, lembrando que foi o treinador da Rogue quando o Trimby ganhou a LEC de 2022, então eles já se conheciam e tudo mais. E quando questionado sobre isso, ele disse o seguinte, abre aspas, na verdade foi muito graças a isso que essa nova aventura começou. Eu conversei muito com o Sil após todos esses anos de Rogue. Naqueles tempos, nós não conversávamos muito e as coisas não eram as melhores entre a gente. Mas depois desse período, a gente começou a ter ótimas conversas que ajudou nós dois a melhorar individualmente como jogador e técnico, respectivamente. Eu acho esse projeto interessante. Eu genuinamente acredito que as pessoas aqui estão tentando os seus melhores e do que posso ver do esforço que o Sil coloca nisso. Então é assim, brincadeiras à parte, mas o Sil deu aquela hipnotizada no cara e ele comprou a ideia, basicamente. É, acho que é isso, né? O Sil falou muito na última live dele que o Trimby, ele não pensa tanto na grana antes de ir pra um projeto. Ele pensa muito no geral, mas que apesar disso a Cade ofereceu um ótimo salário pra ele. Então, acho que é um pouco disso. Acho que é um pouco, né, explorar novos ares, até porque o Trimby, apesar de ser um bom jogador e ser cotado a vários times na LEC, né, na Europa, nenhum desses times, pelo menos de início, seria um grande contender a título, né? Então, tá na fase da carreira dele que não tá sendo especulado os favoritos. Então, acho que passa um pouco por isso também. Poderia ir pro NA, mas algo chamou a atenção dele aqui, então acho que é uma ótima adição para o LoL brasileiro. Sim, Guilherme, e o Trimby, ele veio meio que Gabigol mode, né? o Gabigol deu entrevista pro Podpah e ele fez um questionamento muito interessante, que ele fala que é melhor, ser campeão no Brasil ou ser 10º lugar lá na Europa. Então, é tipo isso. Então é meio que o mesmo pensamento, tá ligado? É tipo isso mesmo. É isso aí, então vamos ver, vai ser legal, né? Trimby é um grande nome do cenário europeu. Vai ser bom ver ele aqui, vai ser legal, interessante acompanhar essa Cade em 2025. Orelão. E falando rapidamente, nossa plataforma de apoio, José, o nosso Orelo. Lá temos planos a partir de R$5 em que oferecemos conteúdos extras, podcasts extras, newsletters bem interessantes. A gente gosta muito de escrever. Então, se você gosta do nosso trabalho aqui, você terá mais ainda, coisas mais legais lá. A gente lança por aqui basicamente o R-News e, vez ou outra, alguns episódios especiais. Lá temos conteúdos extra semanalmente, mais que semanalmente, toda semana, 2, 3 novas postagens extras, conteúdos extras. Então, se você tem interesse em nos apoiar, se você tem interesse em consumir mais conteúdo nosso, orelo.cc/esportesrepórter ou clicar no link da descrição a partir de R$5, muito barato. Mas seguindo agora pro CS, José, temos que o Phelps e o Boltz interessam a Red Canids Calunga. Mas mais uma apuração da Game Arena, né? A Game Arena é bom frisar, é bom elogiar eles porque eles estão fazendo um bom trabalho nessa off-season. Nesse momento, né, do esporte brasileiro, estão trazendo coisas bem interessantes, apurações bem interessantes no Valorant. Trouxeram várias coisas, né? A T7 pelo Corinthians foi eles também. Enfim, estão fazendo uma ótima cobertura. Bom ficar de olho na Game Arena, um bom veículo que a gente está tendo aí no Brasil. Mas eles apuraram que o Phelps e o Boltz interessam a Red Canids. Além deles, a Red também quer comprar o Henrique, né? Um R1, que já está lá, mas está emprestado pela Imperial. E aí, nota-se que esses 3 jogadores são jogadores da Imperial. Phelps, Boltz e R1. O Henrique, né? Então, a Red precisaria
comprar os 3 jogadores de uma vez da Imperial. Então, apesar de terem jogadores que a Imperial não tem interesse, né? Não quer contar para o próximo ano, acaba que são 3 nomes com contrato e aí fica uma multa mais robusta para se pagar. Então é uma movimentação mais delicada, essa negociação aí entre a Imperial e a Red. Mas ambas estão interessadas em fazer acontecer. Então, quando dois querem, acaba acontecendo. Então vamos esperar, mas muitas chances aí do Phelps e do Boltz ingressarem na Red Kennedy. O Boltz que tá parado desde 2023, mas ainda assim em contrato com a Imperial. Não estava jogando. Bom, ainda de acordo com a Game Arena, por ação deles, o Boltz chegaria para ser e Game Leader, mesmo voltando do hiato dele, né? Isso aí seria especialmente para liberar o Coldzera, da função de Game Leader. Então o Boltz chegaria aí para ser o capitão do time. Se fechar, o line ficaria com Cold, Venonzeira, Henrique, Phelps e Bolt. É assim, Guilherme, pra mim esse time ia ganhar tudo em 2018. Foi. Em 2024, em 2025 já é complicado de dizer. Cara, é difícil pensar almejar tudo, né? Eu acho que todo mundo tem uma ponta de esperança no fundo do coração de que o Cold volte né, a ser, sei lá, uma porcentagem do que ele foi nos melhores anos dele, isso já seria o suficiente para essa Red Igual ir ele longe. mesmo. Só que, porra, muito difícil botar fé em Boltz em 2025. Ficou mais de um ano parado e já não vinha de bons resultados. Enfim, o Phelps e o Henrique ainda estão numa forma interessante, né? Mas não é auge mais. Só o Venonzeira de moleque mais novo, então ficar de olho, vai ser legal de assistir, mas difícil ter expectativas muito altas. Também não espero muitas coisas, não. Acho que vai ser caro e não vai ter o retorno. Mas tomara que eu esteja enganado, né? Eu e você. No mínimo vai ser bom de assistir. Vai ter uma audiência sim. aí, essa Red. Mas, Guilherme, ainda falando de CS, a gente teve a notícia de que o Innershine, que era um assistente coach do time da Fúria, ele não vai continuar para a próxima temporada. O treinador russo, que estava desde julho, né? Ele chegou depois daquela tempestade que foi o mês de julho na equipe. Ele não teve o contrato renovado e não vai seguir auxiliando o lado terrorista da equipe. O Cid, treinador do time, ele deu uma declaração para a Gamer Arena falando o seguinte, abre aspas, após uma análise interna, decidimos seguir com uma comissão técnica mais concisa para 2025. Somos gratos ao Innershine pelo trabalho realizado durante um semestre que trouxe resultados positivos para a Fúria CS e desejamos a ele muito sucesso nos novos projetos que vier a integrar, fecha aspas. Ou seja, uma nota bem RP mesmo, sem dizer nada. e só pra falar que ele tá fora mesmo. Então, né? Não... Tem muita conversa não. Vamos ver se eles vão trazer alguma pessoa nova para a comissão técnica. E seguindo, última notícia de CS, a Falcons, ela queria pagar 20 milhões de reais para comprar o Monesi. 20 milhões de reais, que no caso são 3 milhões de dólares atualmente. Quase 20 milhões, né? Quase 20 milhões. 3 milhões de dólares dá quase 20 milhões de reais. Mas aí a G2 negou, quis manter o Monesi, não quis vender para a Falcons, apesar de que o Nico já, né, saiu da G2 e foi direto para a Falcons. Esses valores, em termos de futebol, por exemplo, a gente está muito acostumado com futebol aqui no Brasil, né? São baixos, querendo ou não, 3 milhões de dólares não é como se fosse muita coisa para um dos melhores jogadores do mundo e muito novo. Mas no esporte é bem caro. No esporte a gente não vê uma movimentação desse tamanho todo dia, não. Muito raro. Muito raro. Não sei dizer se seria a maior contratação da história dos esportes, não tenho certeza. Mas é muito difícil ver essas cifras para um jogador de esportes atualmente. É bom lembrar, né, que o Monesi ele era muito próximo do Nico, então teve muita essa conversa, talvez do Monesi para Falcons, já que o Nico foi. Mas acabou que não, 20 milhões de reais, 3 milhões de dólares não foram o suficiente para a G2 liberar o Monesi. O Monesi, assim, que é puta jogador e novo, né? Então eu não entendo esse movimento da G2 de não querer vender ele por esse preço exorbitante, porque ele ainda tem muito que dar bala, né?
Exatamente. Mas, Guilherme, indo pra Kombi, nosso movimento, nosso quadro mais descontraído, assim, uma notícia mais leve, a gente teve o Cold Tiozão atacando novamente. O Cold, que esses tempos na stream dele, ele gosta de falar de como é que no tempo dele as coisas eram diferentes e como é que o Brasil ganhava e tudo ele mais. Tá nessa pegada monstra aí. Ele veio pra falar da última vez de que uma curiosidade, né, do tempo da SK. De acordo com ele, né, na stream ele disse o seguinte, abre aspas, antes da final do Major contra a Liquid, estávamos no bar do hotel tomando todas. Deu 4 da manhã, fomos dormir e o jogo era só 6 horas da tarde. Dormimos, acordamos e cortamos os caras. Aí hoje em dia falam que não pode tomar cachaçinha, tem que comer na regra da palma da mão. Antigamente nós comíamos hambúrguer, pizza, tomava cachaça, chegava lá e cortava todo mundo. Fecha aspas. Assim, é o papo de tiozão mesmo. Esse foi de Ligado? tiozão do caralho. Acho que esse foi o pior de todos pra mim. Coach com 30 anos aí tá entrando na entrada do... tá entrando na casa dos tiozão absurdo. Nossa senhora. Não, ele ainda completou. Ainda tem mais. Porque ele ainda completou com o seguinte, abre aspas. Aí os gringos do Tier S perguntavam qual que era o nosso segredo. A gente falava, 11 horas da noite, cola aqui embaixo que nós vamos contar o segredo pra vocês. Chegava lá, a gente tava com uma garrafa de vodka. Chegou uma época que tinha mais de 20 pro players fazendo rodinha com nós e tomando cachaça. Era eu, Taco, Zeus, FNX, Olofmeister, Nico, YNK, Device, Zipex, Get Right. Era muita gente, todo mundo bebendo. Aí você ia olhar, eram os caras mais difíceis de cortar. Fecha aspas. Então só pra... Pô, mas achei engraçado isso, mano. Eu também rachei. Querendo ou não, a Fúria tinha muito parada dessa. Eu lembro que deu uma treta na época, que não podia nem ver namorada, não podia fazer nada. Não, a lendária, a live do Art falando que o Guerrinho não deixava nem eles bater punheta antes do jogo, mano. Então... Pô, e é legal que ele falou o Taco, o Fênix e o Code, né? Mas o Falenzão falou não, o Falenzão tava nessa aí não. Mas o Falenzão tá casado aí tem uns 25 anos já também, né? Eu não boto fé que o Falenzão tava nessa roda de bagunça aí não, viu? Eu acho que o Falenzão não tava não. Mas imagina o Falenzão tomando uma pinga na madrugada do fim da final do Major. Porra, ia ser foda demais. Ia ser muito foda. Mas isso aí realmente não existe mais não, né? Não consigo ver jogadores profissionais serem spotados bebendo uma cachaça, tipo assim, na madrugada antes de uma final de campeonato, né? Acho que se isso rolasse ia dar muita polêmica hoje em dia. Mas é engraçado pensar que isso aí foi 2017, né? 2016, Sim, 2017. 2016. SK 2017. Então. Foi mais ou menos nessa época aí, 2016, 2017. Então, nessa época aí rolava isso aí, pelo jeito, né? Tem que ver se o Code aí não tá lerando também, né? Não tá inventando essas porra aí. Mas não deve estar, não. Eu também boto fé que não. Eu também boto fé que não, mas engraçado. Eu já não consigo imaginar muito isso. Hoje é diferente, né? Hoje é mais baladinha, né? Mais baladinha, Ice. Teve aquela polêmica, né? Com o Monesi antes do Major, com a namorada, lembra? Foto embalada. Mas assim, era antes do Major. Era outros tempos. Acho que é baladinha, mas a galera não perde muita linha, não. Mas isso parece ser um rolê de tiozão mesmo. Esses caras, nessa época aí, tirando o Fênix, esses caras aí, Zipex, Get Right, o Taco, esses caras eram muito nerd. Eles tinham o estereótipo de nerd. Hoje em dia você vai ver o moleque, 16 anos, Monesi, bonitão, namorando influencer, os meninos mais desenvolvidos assim. Naquela época tinha mais estereótipo dos nerdão mesmo. E hoje é diferente as coisas, né? Tá mudando cada dia mais. E o Code, ele tá dentro do... Tá na razão dessas tiozadas aí, ter tiozão, porque tá ficando velho mesmo. Mas é isso aí, José, vamos encerrando o episódio. Mais uma semana, começando semana de Natal, semana de Ano Novo.
Gravaremos na segunda-feira, dia 23, então no dia 24 cedo terá episódio. Mas dia 24, né? É a primeira folguinha nossa. Dia 25 também, vamos ver. Talvez a gente grava, talvez não. E aí, mas dia 26, quinta-feira, a gente grava pra lançar dia 27. Teremos aí pelo menos uns 3 episódios essa semana. No mais, entremos nessa semana de Natal. Não vou dar Feliz Natal ainda, porque teremos mais um episódio. Mas agradecemos muito quem está com a gente. Então, se tiver interesse em nos apoiar, orelo.tc/esportsrepórter. Faria muita diferença. Se não puder, dá 5 estrelas no Spotify, like no YouTube. Ajuda muito, muito obrigado e até amanhã. É isso aí, pessoal. Obrigado quem ficou até aqui. A gente... Mais uma semana de dedicação. No mais, a gente se fala, né? Amanhã, seus companheiros de café da manhã, Guilherme Novaes, José Pedro, R News. E a gente se vê. Tchau, tchau. Valeu, valeu.